Carioca começando e a gente separou dicas incríveis, curiosidades e muito mais pra você. Fica aqui e acompanha com a gente. Vocês acharam mesmo que a gente não ia voltar com o top 10 dos melhores lugares do nosso Rio? Acharam errado. Então pega sua bike e vem comigo que eu vou te mostrar por onde pedalar por experiências incríveis. Só não se esqueça dos equipamentos de segurança e de se hidratar sempre. O Parque Natural Municipal Bosque da Barra é a nossa primeira dica. Aberto de 7 às 17 horas, o bosque dispõe de amplo espaço arborizado, paisagem natural e fauna local. Perfeito para uma pedalada tranquila pela manhã. Um deck de madeira construído sobre as rochas, mais uma ótima parada para descansar depois de fazer um percurso de bike. Depois de apreciar a vista, pode aproveitar o percurso em direção a Ipanema e já cair direto na praia. Um passeio ciclístico pela cidade do Rio de Janeiro dificilmente acontece sem passar por aqui, uma das orlas mais famosas da cidade. E pedalar, olhando para o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, não precisa de muito mais, né? O famoso passeio 2 em 1. Além de pedalar por ótimas áreas verdes, inclusive perfeitas para um piquenique, você ainda pode fazer um tour histórico pela Casa da Família Real Brasileira. Arte e hábitos saudáveis. Quer mais o quê? Com diversas ciclovias e cenários naturais, a região do Leme proporciona várias possibilidades aos amantes de uma boa pedalada. Desde a mureta até o costão do Leme, opção é o que não vai faltar. Escondidinho atrás do Pão de Açúcar fica o charme dessa mureta. Um caminho perfeito para ser feito de bike, com vista para a lagoa, diversos bares espalhados e cercado por cartões postais. Aos pés do Corcovado fica a Estrada do Redentor, ou Paineiras, no Parque da Tijuca. Um lugar bonito e calmo para se andar de bicicleta. Com cerca de 5 km de extensão, entre subidas, descidas e belezas naturais para se parar e descansar, como cachoeiras e trilhas. Dentro da Floresta da Tijuca, no alto da Boa Vista, é possível encontrar esse mirante no estilo oriental, que é alvo de muitas pedaladas. A subida exige um pouco de fôlego e preparo, mas a vista do Rio de Janeiro praticamente todo é mais do que recompensadora. Quando falamos de pedalar, esse talvez seja o coração da cidade, responsável por ligar todos os outros pontos, do centro a Botafogo, do Catete ao Man, passando por monumentos, museus, teatros, cinemas, jardins, praias, arcos e diversas outras pistas que vão te levar a passeios e experiências únicas. E a nossa última parada, considerada um dos cartões postais da cidade, é também um dos pontos mais procurados e disputados pelos ciclistas. Com 7 km de extensão, a lagoa é cercada por belezas naturais, restaurantes e diversas atividades para se fazer sozinho ou em família. E só hoje já foram mais de 20 dicas para você correr, pedalar e praticar esportes em geral. Se estava faltando alguma coisa para você curtir essa cidade, não tá mais. E não se esqueçam de levar bastante água, equipamento necessário para a prática de cada esporte e, é claro, uma câmera para tirar foto e fazer muitos vídeos no final. Fui! Confira agora 5 lugares incríveis para ver o pôr do sol no Rio. Mureta da Urca. A mureta mais famosa da cidade tem o visu da Baía de Guanabara e Niterói. Peça seu chopp e seja feliz. Pedra do Telégrafo. Após fazer uma trilha saindo de Guaratiba, você chega à famosa Pedra do Telégrafo e confere a vista panorâmica da região. Mirante Dona Marta, localizado em Santa Teresa, não precisa fazer nenhuma trilha e tem um visu do Pão de Açúcar de tirar o fôlego. Vá de Uber ou táxi. Quebra-mar. Após uma caminhada ou um passeio de bike na Praia da Barra, assista o sol se pôr ouvindo o barulhinho do mar. Pão de Açúcar, único destino pago da nossa lista, mas todo carioca deveria conferir pelo menos uma vez na vida. Aproveite que no mês de agosto está rolando o Projeto Carioquinha, que oferece descontos para moradores da cidade em diversos pontos turísticos. E agora, prepara a foto da tela! A sensação de quem chega em Paquetá é de que o tempo parou. Parou na sua beleza e na sua poesia. Paquetá é uma ilha que ainda preserva a arquitetura antiga, as suas casas com muretas baixinhas, as suas vielas, os seus coretos.
é a ilha dos apaixonados, dos amores, dos amantes e dos amados. O Rio de Curiosidades hoje vai falar um pouco sobre Paquetá. A ilha de Paquetá fica a nordeste da Baía de Guanabara, bem próximo da Ilha do Governador. E ao contrário do que muitos pensam, a ilha de Paquetá não é uma cidadezinha ou um pequeno município, não. Ela é um bairro ligado à subprefeitura do centro do Rio de Janeiro. Essa ilha, que na verdade é um bairro como tantos outros do Rio de Janeiro, na verdade se diferencia pelo seu clima bucólico e precioso. Um verdadeiro refúgio em meio a todo esse caos. É impressionante como nos dias de hoje a ilha seja tão pouco visitada pelos cariocas e por outros turistas. Mas na década de 80 o cenário era outro. E olha que nem tinha Instagram. A ilha bombava, era o reduto da juventude, de pessoas cool, hypadas. Era de fato um lugar super instagramável. A ilha foi fundada em 1556 por André Tevet. Ele era um navegante francês e descobriu a ilha por um acaso. Parece que tudo que é bom a gente descobre por acaso, né? O termo Paquetá é de origem indígena, mas tem opiniões controversas sobre o que de fato significa. Para alguns, significa muitas pacas, que são aves. Para outros, significa muitas pedras. Quer seja um, quer seja outro, a ilha é linda na sua ampla diversidade. Depois da construção da Capela de São Roque, a ilha começou a ficar muito mais movimentada. E o político José Bonifácio resolveu tornar a ilha a sua residência de verão. Isso também contribuiu para o turismo e para que a ilha fosse cada vez mais visitada e, digamos que, enobrecida. Esse paraíso também foi refúgio de Dom João VI. Em 1833, Dom João tornou Paquetá independente de Magé, tornando assim um município da corte e também o seu refúgio particular. Bem, lembra que eu disse que Paquetá era um bairro do Rio de Janeiro? Pois bem, porque ela já foi município da corte, hoje ela é o bairro da nossa cidade do Rio de Janeiro. Interessante como as coisas se cruzam, né? Fonte de inspiração dos amantes e dos amados, esse cenário bucólico e romântico também foi inspiração para o livro A Moreninha, de Joaquim Manoel de Macedo, que posteriormente virou novela dirigida por Erval Rossano. Outra coisa também que ajudou a popularizar a ilha foi o trajeto, que é incrível, que a gente faz da Praça 15, do centro do Rio de Janeiro, até a Ilha de Paquetá. Dura 50, 60 minutos, vale muito a pena, sobretudo nas férias, para a criançada, é muito bacana. Fica a dica. Em Paquetá encontramos praias limpas, ruas calmas, cenário bucólico, a ilha revitalizada e fica aqui o convite para que, se você ainda não conhece Paquetá, não perca tempo. Esse foi o Rio de Curiosidades de hoje. A lista top 5 do roteiro carioca de hoje é sobre um verdadeiro tema lendário do Rio, o cinema de rua. Quase em extinção no país, os cinemas de rua no Rio de Janeiro resistem até hoje, apesar da facilidade dos shoppings e da urbanização da cidade, que insiste em levantar mais prédios e complexos de loja. O que antigamente era uma tradição, hoje é história na arquitetura carioca. O Rio já chegou a ter 198 cinemas de rua nos anos de 1960. No entanto, hoje eles não passam de 15. Acompanhe com a gente os top 5 cinemas de rua no Rio de Janeiro. Cine Odeon foi inaugurado em 1926, uma das últimas salas construídas na Cinelândia e a única que funciona até hoje. Essa sala de cinema de rua é uma das mais tradicionais do Rio, com uma arquitetura lindíssima e é sede de várias mostras importantes na capital carioca, como festivais do Rio, Animamundi e Varilux, com salas de cinema luxuosas e um ar tradicional e retrô, com direito à lanterninha para te ajudar a achar o lugar. Desde 2015, após uma reforma, o espaço também abriga o Odeon, Centro Cultural Severiano Ribeiro, promovendo, além de cinema, shows, espetáculos, palestras, cursos e outras atividades culturais. Pensa num dos lugares mais charmosos do Rio. Agora adiciona um cineminha de rua. Essa equação dá o Cine Santa Teresa, inaugurado em 2003 com a exibição de comédia Deus é Brasileiro, de Cacá Diegues. A pequena, mas charmosa sala de cinema já ganhou várias vezes o prêmio de maior exibidor de cinema brasileiro do país. Em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2013, dado pela Ancine, Agência Nacional de Cinema. O espaço é quase um centro cultural, recebe ONGs e eventos audiovisuais. Tá aí um ótimo programa para fazer numa tarde cultural pelo centro do Rio.
O próximo item da nossa lista de cinemas charmosos de rua não é exatamente como era antigamente, porque passou por uma reforma que modernizou a arquitetura. Mas eu juro que antigamente o Cine São Luís, no Catete, era uma visão de espelhos, cristais e mármores que fazia suspirar pela arquitetura da década de 30. O espaço conta com 4 salas que juntas têm capacidade para 819 pessoas. É um ótimo cinema de rua com alta tecnologia, vale a pena conferir, mesmo não estando na sua forma original. O cinema que é ponto de encontro de cinéfilos de carteirinha, sobretudo durante o Festival do Rio? Claro que estamos falando da Estação NET. O projeto iniciou como um cineclube em 1985, exibindo o filme Eu Sei Que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor, a atriz Fernanda Torres, o Prêmio Palma de Ouro no Festival de Cannes daquele ano. Além de receber a panelinha do audiovisual, os moradores de Botafogo geralmente passam por lá para tomar o tradicional cafezinho e assistir um bom filme estrangeiro que não está no circuito normal dos shoppings. Ou aquele filme nacional de orgulho nosso. Fora as livrarias, é um polo cultural completinho e charmoso. Vale o programa de domingo à tarde. E no primeiro lugar da nossa lista, ele, a grande joia de Copacabana, o histórico, o inigualável, o querido Cine Rocks. Com quase 82 anos de idade, inaugurado em 1938, é um dos mais antigos cinemas de rua do Rio de Janeiro. O espaço foi inaugurado com uma exibição do filme Bloqueio, de William de Leterne, o protagonizado por Henry Fonda. A magnitude do Cine Rocks, em seus tempos áureos, era a grande sala projetada pelo arquiteto Rafael Galvão, com mais de 1.600 lugares. Mas hoje, a sala foi transformada em 3 espaços diferentes e menores depois da reforma dos anos 90. O Cine Rocks quase fechou durante a pandemia, o que seria uma perda inestimável em termos de patrimônio históricos do Rio. Mas o governo se posicionou recentemente e o cinema venceu. O rock se vive. E aí, ficou com vontade de visitar algum deles? O cinema de rua é parte da história do Rio e merece a nossa atenção e conservação. O roteiro carioca e a comunidade do audiovisual agradece. Vamos dar o devido valor aos nossos centros culturais. Estamos começando mais um Rio de Esportes hoje. E vamos falar de um esporte que é quase um bebê no Brasil, o fute-mesa. Para um esporte tão novo, a adesão e popularidade é impressionante. O fute-mesa já foi incluído até na grade oficial de esporte de praia e nos Jogos Africanos de Praia. Apesar desse esporte ser tão novo no Brasil, já temos atletas aqui que colecionam títulos e mundiais, inclusive. Léo, me conta como foi toda essa trajetória de competições, títulos, conquista e como que você trouxe esse mundo para cá, para nossas areias do Rio de Janeiro também. Na verdade, eu sou atleta de futevôlei, né? E há 2 anos e meio conheci esse esporte através de um amigo que me chamou para competir. E a gente foi campeão brasileiro e fomos representar o Brasil na Hungria no Mundial de 2019, Mundial de Tecbol, né? E de lá pra cá eu me apaixonei pelo esporte, fui 8 vezes campeão nacional de Tecbol, nacional de Tecbol, uma vez campeão nacional de fute-mesa e é isso. E acabei de voltar da Polônia com um vice-campeonato mundial aí na bagagem, junto com a minha parceira Vânia, no misto. Legal, e me conta essa novidade, a gente vai ter escolinha de fute-mesa ou não vai? Então, esse daí é o projeto. Nas nossas escolinhas de futebol a gente já tem o fute-mesa, né? Pra galera ficar brincando. Mas temos projeto sim de começar a escolinha de fute-mesa. Então os alunos de futebol que praticarem podem também brincar no fute-mesa e treinar com a galera da equipe. Sim, com certeza. Léo, tira uma dúvida minha aqui também e acho que de todo carioca. Qual é a diferença entre o fute-mesa e o tecbol? Porque os dois têm a mesa, né? Sim, sim. Os dois são com mesas curvadas, né? Então a diferença do tecbol para o fute-mesa são as regras, né? Tecbol você pode dar 2 toques no mesmo atleta. Fute-mesa cada atleta só pode dar um toque, né? Além de outras regras básicas assim. E o tecbol foi criado primeiro do que o fute-mesa. Ah, então o tecbol veio primeiro. Sim, lá na Hungria. E aí o brasileiro adaptou com as regras aqui, né? E criou o fute-mesa. Então se você tiver curiosidade, já estiver se coçando para praticar esse esporte, vem com a gente. Vem que vem. E aí, galera, gostaram das dicas? Não importa qual esporte você pratica, a mensagem que fica é a diversão. O importante é a saúde e a serotonina no sangue. Ficamos por aqui com mais um Rio de Esporte para você. Até a próxima. Você também gosta de praticar esportes ao ar livre?
depois curtir uma praia e tomar uma água de coco? Aqui no CT do Altas você pode. E hoje nós vamos entrevistar um dos professores desse projeto lindo. Esse é o professor Quinho, um dos responsáveis aqui do projeto da Escolinha de Futevôlei e Altinha. Quinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. Há quanto tempo existe a escolinha? Então, a gente já está há 5 anos já no mercado, né? Aqui na Praia do Leme. Cheguei em 2017, mais ou menos, e não tinha nenhuma escolinha aqui, estava crescendo ainda a Altinha no Leme. Foi aí que surgiu a ideia de eu começar uma escolinha de Altinha aqui no Leme. De 5 anos atrás até agora, alavancou de uma forma que não tem explicação, né? Foi maravilhoso. Ah, que bacana. E uma pergunta também, qual é a diferença de futevôlei para altinha? A diferença entre futevôlei e altinha é porque a altinha não precisa de rede e o futevôlei precisa de uma rede e são 2 contra 2 e tem a pontuação. A altinha já não tem pontuação, então é um quarteto onde que engloba a harmonia, mais agressividade, mais os tricks, né, que o pessoal está chamando agora, são as manobras. Essa é a diferença entre um ao outro. Ah, legal. E quanto tempo você começou com a prática do esporte e quanto tempo você dá aula de altinha? Então, eu já dou aula há 5 anos e começou através do Projeto Alto, que tinha em Rio das Ostras, eu fazia lá. Eu fui jogador de futebol a minha vida toda, joguei na Alemanha, na Bahia. E eu já estava pensando em morar aqui no Rio e tal, aí conheci o Projeto Alta, foi através do Projeto Alta, meu parceiro Zaró, um abraço para você, Zaró, e acabei vindo aqui para o Leme por justamente saber que aqui tinha um potencial muito grande para a evolução da altinha. Ah, que maravilha, que maravilha. E para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar, para quem está começando a jogar uma alta, a fazer um futevôlei, o que você indica? Olha, eu indico que venha para o CT do Altas, primeiramente, claro, que a gente vai estar recebendo de braços abertos e que treine bastante, que siga o exemplo dessa galera que joga muito, que está aí também a milhão, fazendo com que o esporte cresça cada dia que passa. Hashtag venha para o CT do Altas. Maravilha! É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau. E para quem tá de férias, a principal pergunta é: e aí, vai viajar para onde? Nós, do Roteiro Carioca, preparamos uma lista de top 5 melhores lugares para viajar dentro do estado do Rio de Janeiro. Segura! O Caribe brasileiro está cada dia mais lindo. Arraial do Cabo, esse município do Rio que tem nome de praia mexicana, realmente faz jus à sua fama, com praias cristalinas, grutas e os pontos turísticos que unem o charme de uma cidade pequena com o paraíso tropical. Pertinho de Cabo Frio, Arraial tem uma diversidade imensa de vida marinha. E se você gosta de mergulhar, com ótima visão, lá é o Point. Fora as praias lindas e o Pontal do Atalaia, com um pôr do sol perfeito para os apaixonados. E já que falamos de Arraial, não poderíamos deixar de lembrar do seu irmão badalado Cabo Frio. Uma metrópole na região dos lagos do estado do Rio, Cabo Frio é um município inteiro com vida diurna e noturna consolidada. Ponto turístico conhecido por suas dunas para andar de jipe, a Praia Sambaqui do Forte, que é a principal, é a mais visitada pelos turistas. A Praia de Boca da Barra, com as águas transparentes, o que não falta é praia. Se quiser pegar um passeio de escuna também, é a boa. O Porto da Brigitte Bardot, a Rua das Pedras, a junção de praias paradisíacas, tudo isso forma um esplendor que é Búzios. Gosta de praia para surfar? Jeribá. Ou praia para levar as crianças na piscininha? João Fernandes. O Complexo da Armação de Búzios é uma península abençoada pelas paisagens e fauna e a conservação histórica da arquitetura, misturada com a vida noturna de um polo gastronômico digno de estrela de Michelin. Para quem quer fugir do calorão e ir para algum cantinho mais fresco e calmo, Petrópolis é a melhor pedida. O município carioca é tão famoso por suas belezas naturais quanto as suas delícias gastronômicas. A famosa cidade imperial é polo de turismo no Brasil, onde suas pousadas e cantinhos charmosos ficam para sempre na memória de quem se hospeda. Porque a natureza e a fauna da Floresta da Serra dos Órgãos é realmente de tirar o fôlego. Paraty é um município do sul do estado do Rio de Janeiro, metade do caminho do litoral de São Paulo. Uma cidade azul, banhada pela bacia do Oceano Atlântico. Seu nome, de origem tupi, significa Rio dos Paratis, que é uma espécie de peixe da região. Aliás, Paraty e Ilha Grande, que são próximos, são também patrimônio mundial da Unesco. A cidade tem um aspecto colonial
porque era uma grande parada do Caminho do Ouro. Sua arquitetura de colônia, com as casinhas coloridas e incontáveis igrejas, são um charme para qualquer turista. A gastronomia do local é impressionante e muito bem avaliada internacionalmente. E falando do que interessa, as praias paradisíacas podem ser acessadas de barco, escuna ou a pé, em alguns casos. Gostou de algum desses lugares para viajar? Tá esperando o quê? Para mais dicas como essa, acompanhe a gente aqui no Roteiro Carioca. Fala, Carioca! Estamos começando mais um quadro somente aqui no Roteiro Carioca. E o tema hoje é Vida Fitness. É isso aí, pessoal. E a pergunta que não quer calar: você costuma praticar exercícios físicos? É isso aí, então vamos lá, pessoal! Fala aí, pessoal, estamos aqui hoje com a Josiane e eu vim perguntar para ela: Josiane, com que frequência você pratica esportes? Oi, tudo bem? Então, eu costumo praticar no mínimo 5 vezes por semana, no mínimo. Olha, tá vendo? 5 vezes por semana, isso é excelente. E Josiane, eu quero saber de você. Qual é o exercício que não pode faltar na sua vida, que você pratica sempre? Então, eu costumo praticar musculação, né? Com mais frequência musculação e faço uma vez na semana o boxe. Olha, tá vendo? Inclusive ela está aqui praticando o boxe nesse exato momento. E pra gente finalizar, Josiane, eu quero saber uma dica que você vai deixar pro pessoal de casa. Como é que você costuma manter o foco da sua rotina de exercício? Então, a partir da criação de um hábito, né? Eu coloquei uma meta e eu costumo seguir essa meta e não falho. Tipo, posso até furar o horário. Geralmente eu gosto de malhar no mesmo horário, mas se não der, eu vou em outro horário para manter o foco e atingir meu objetivo. Tá vendo, pessoal? É isso aí, sempre focar pra gente alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado, tá bom? É isso aí, galera do Roteiro Carioca. Estou aqui com o Rian, tá? E hoje vamos saber um pouco mais quais são os esportes que ele pratica. Rian, você costuma praticar qual esporte? É o triatlon, que é natação, ciclismo e corrida. Atualmente eu tenho uma preparação esportiva e da equipe de natação. E vem várias competições aí próximas e a gente mantém o ritmo, né? Olha que maravilha, tá vendo? Então você costuma sempre pedalar por aqui pela orla? Contar com a ciclovia aqui principal da orla, que isso ajuda bastante, é um incentivo também para os atletas. E eu acho que também bom desempenho de cada um, né? Claro, não pode faltar isso aí. Ética também, tudo isso conta, né? Sim, isso é verdade, isso é de extrema importância. Agora eu quero saber de você. Você costuma sempre praticar esporte, isso a gente sabe, né? Alimentação, o que você indica pro pessoal que está lá em casa assistindo você em relação à alimentação? Cuidar bem da alimentação, porque é o principal. Sem alimentação, tanto a gente vê pelo futuro também, né? A gente, cuidando da alimentação de hoje, no futuro a gente vai dizer assim, cara, valeu a pena. Toda a dedicação pela alimentação, de tudo. Evita comer porcaria, gente. Porcaria industrializada, isso aumenta cada vez mais, mas tem muito produto natural por aí. A tecnologia também está avançando e o principal é a alimentação. É isso aí, pessoal. Então, vamos sempre se alimentar, comer bastante fruta e beber bastante água, tá bom? O Roteiro Carioca está com uma novidade maravilhosa. Além das listas de curiosidades, roteiros de lugares, enfim, agora nós estamos com o Rio de Sabores. Nós vamos mostrar para vocês aí de casa os melhores lugares para se comer bem nesse Rio de Janeiro. Nós já vamos começar com o pé na porta. Confira as novidades nesse novo programa. O Roteiro Carioca está aqui em Copacabana para trazer a lista da semana. E eu já adianto que é uma lista especial para quem gosta de fazer compras e de saborear uma boa gastronomia. Porque o top 5 das listas da semana é sobre os melhores centros comerciais para curtir a cidade e provar coisas diferentes. Eu já tô animada, vambora? O mercado da Cobal, do Humaitá, é essencial para a zona sul do Rio. Enquanto a parte interna da Cobal é dedicada à venda de produtos agrícolas, frescos, além de comércio variado, a parte externa é repleta de bares, cafés e restaurantes que compõem um dos maiores e mais dinâmicos polos gastronômicos do Rio de Janeiro. Nos finais de semana, o local fica repleto de pessoas de todas as idades, que são atraídas pela facilidade de acesso, segurança, variedade de opções e, principalmente, o clima informal oferecido pelo espaço aberto do estacionamento que,
À noite, dá lugar a um mar de mesas e cadeiras. O CADEG é um gigantesco centro de abastecimento com mais de 700 empresas instaladas. Aliás, CADEG significa Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara. Só pelo nome, a gente já sabe que é um mercado tradicional há muitos anos, né? Uma mistura de Cobal e Ceasa, a CADEG oferece boas opções de diversão, com bares e restaurantes que têm atraído cada vez mais visitantes, e a comercialização de produtos em atacado. Você pode passar horas lá dentro e não conhecer tudo, até porque muito do movimento do local acontece de madrugada, quando chegam os caminhões lotados de produtos, que são vendidos aos milhares de pequenos comerciantes que vão ao local procurando produtos com preço de revenda. O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas é um pedacinho do Nordeste no Rio de Janeiro, também conhecido como Feira de São Cristóvão ou Feira dos Paraíbas. Possui cerca de 700 barracas fixas que oferecem de tudo um pouco: culinária típica, artesanatos, trios e bandas de forró, dança, cantores e poetas populares, repente e literatura de cordel. Carioca que é carioca já foi num karaokê daqueles de cantar evidências abraçado no vendedor da feira. O preço da entrada é simbólico e o local oferece boa infraestrutura com pistas de dança, palcos para shows, 35 restaurantes de culinária nordestina, lojas de venda de artesanato, banheiros públicos e estacionamento. Algumas pessoas acham que o seu nome se deve ao intenso calor do Rio de Janeiro, somado ao camelódromo que piora a sensação térmica. Outras entendem o nome como uma referência aos conglomerados de imigrantes árabes e asiáticos. Mas, para decepção de geral, o nome Saara nada mais é que uma sigla que representa a Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega. O centro de compras do Saara se divide basicamente em 3 ruas: a da Alfândega, Senhor dos Passos e a Buenos Aires. Porém, as outras ruazinhas possuem lojas do entorno que também valem a pena visitar. Fazer compras de Natal, Carnaval, casamento, enxoval, aniversário. Pensou? Aqui tem. Além das lojinhas, tem a Biblioteca Parque Estadual, que foi reinaugurada em 2014, e a Confeitaria Colombo, um dos 10 mais belos cafés do mundo, e existe há 128 anos, porque foi fundada em 1894. Mercadão de Madureira, também conhecido simplesmente como Mercadão ou Grande Mercado de Madureira, é um mercado popular, localizado no bairro de Madureira, na zona norte do Rio. Em 1914, o primeiro Mercadão foi inaugurado como uma pequena feira livre, um ponto de venda de produtos agropecuários. Essa feira ficava onde hoje é a quadra da Escola Império Serrano. Em 1959, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek, foi inaugurado no local onde até hoje se encontra o Mercadão de Madureira, como passou a ser chamado, um dos pontos turísticos mais famosos da zona norte do Rio de Janeiro. Ele é um dos maiores mercados populares do Brasil, ponto turístico que foge da rota tradicional, mas tem um verdadeiro ritmo carioca. Essa foi a lista da semana com os top 5 centros comerciais do Rio de Janeiro. E aí, já conheceu algum deles? Tem algum que você goste que não foi mencionado? Estamos aceitando sugestões pelo nosso Instagram. Segue a gente lá, @roteiro.carioca. Valeu, gente! É isso, galera! Curtiram o programa? Chegamos ao final do nosso Roteiro Carioca, mas não fica triste. Se você quer ver mais, acompanhar mais, segue a gente lá no Instagram, roteiro.carioca. Lá tem todas as dicas que você precisa para turistar no Rio de Janeiro.